Olá pessoal, vamos começar então mais uma live, falando hoje sobre taxa de abertura, como aumentar a taxa de abertura no e-mail marketing. Vamos esperar um pouco o pessoal entrar, esperar um pouquinho para começar a falar aí sobre o conteúdo. Quem quiser já dando um alô aí, dando um oi, a gente está aqui na expectativa. Taxa de abertura é, sem dúvida alguma, uma das métricas mais faladas do e-mail marketing. Todo mundo fala em taxa de abertura e é talvez a que as pessoas mais buscam num programa de e-mail melhorar, né? Ter ela cada vez maior, para que a gente possa ter um alcance maior da nossa comunicação por e-mail. Então, falar de taxa de abertura sempre vai ser relevante, sempre vai ser útil. E nessa live eu vou procurar mostrar todas as formas, tudo o que está envolvido numa taxa de abertura, tudo o que leva a taxa de abertura a ser maior ou menor. E eu vou procurar mostrar os fatores mais importantes, o que está por trás da taxa de abertura, que normalmente a maioria das pessoas não sabe, não entende exatamente tudo que está em jogo para a gente ter uma taxa de abertura alta ou baixa. Eu quero fazer um formato parecido com o da semana passada, então eu vou começar a falar sobre a taxa de abertura, começar a passar as dicas, né, as ideias para você melhorar no seu negócio a sua taxa de abertura. Então a live aqui é para ser objetiva mesmo, é para trazer conhecimento que você possa de fato aplicar no seu negócio para ter mais resultado. Então vamos seguir o mesmo formato da semana passada, eu vou começar a falar sobre essas estratégias, sobre essas ideias. E você, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode ir perguntando durante a live, que a gente vai respondendo por aqui na medida do possível. E se não for possível responder tudo na hora ali, se for uma questão que demanda muito tempo, a gente joga para o final. E ao mesmo tempo, no final, a gente abre mais um tempinho para perguntas. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre taxa de abertura. Tá legal o áudio aí, tá legal o vídeo, tá todo mundo vendo bem. Se alguém puder dar um alô aí, como é que tá funcionando? Não recebi nenhum comentário ainda. Tá funcionando, tudo certo aí? Tô vendo só curtidas aqui, mas ninguém comentou ainda. Ah, legal. Começou a chegar aqui os comentários, tudo perfeito, tudo funcionando. A equipe aqui também já me sinalizou. Legal, então vamos lá. Opa, Alfredo, grande Alfredo, tudo bem? Legal. Alfredo, nosso cliente antigo aí. Vamos lá, pessoal. Falando então sobre taxa de abertura. Então o objetivo dessa live, eu planejei ela para a gente falar sobre tudo que está envolvido na taxa de abertura, tudo que pode fazer ela ser maior ou menor, e que na verdade são coisas muito simples. Não tem nenhuma super, hiper, mega estratégia, como muitas pessoas acreditam que exista, né? A gente ouve falar em estratégias para melhorar a abertura, melhorar clique, melhorar a venda. Muitas empresas pensam que existe um grande segredo, existe uma estratégia matadora que ninguém sabe, que é super difícil. E na verdade não. Eu vou passar os pontos que eu julgo serem mais importantes para a taxa de abertura ser boa, para a gente conseguir aumentar essa métrica. E a maioria delas são simples, são extremamente simples, não tem nada de muito complexo, não tem nada que vai ser impossível de implementar ou que vai exigir muito tempo, muito dinheiro, nada disso, tá? É para ser simples e é para ser objetivo. Porém, não é fácil falar da taxa de abertura em pouco tempo. Não é fácil falar de tudo que está envolvido na taxa de abertura em pouco tempo, como é a ideia da live aqui, a gente gastar em torno de uma hora, a gente investir, né, em torno de uma hora para conseguir passar essas informações. Então vamos fazer o possível para passar dentro desse período o que for possível de informação, mas é muita coisa envolvida na taxa de abertura, tem muita coisa que influencia a gente ter uma taxa maior ou menor. Então não vai ser tão fácil falar tudo isso em pouco tempo, apesar das estratégias serem simples, como eu já falei antes. Ok?
Então eu gostaria de começar falando sobre a primeira estratégia, a minha primeira dica, a primeira sacada para você de fato melhorar a taxa de abertura do seu e-mail marketing é a questão dos contatos inativos. Fazer segmentação de contatos inativos. Por que isso é importante? A tendência natural de uma lista de e-mail qualquer é quando ela começa do zero, quando a gente está ali nos primeiros contatos da lista, a tendência é que a gente tenha taxas de abertura muito maiores e à medida que o tempo passa, a nossa taxa de abertura naturalmente vai caindo. Essa é a tendência natural, mesmo que eu mantenha fazendo tudo igual. A lista é certinha, a lista minha, a lista opt-in, estou enviando conteúdo adequado, estou tendo uma frequência boa, estou fazendo tudo certo, estou usando uma boa ferramenta, mas eu começo a perceber que a minha taxa começa a cair. E, de fato, isso acontece. Na maioria dos casos, em 100% dos casos, isso vai acontecer se a gente não segmentar contatos inativos. Por que isso acontece, então? Qual é a questão dos contatos inativos? A gente percebeu lá desde o começo da MailBiz, os primeiros clientes que a gente atendeu aqui, a gente percebia que no começo, com a lista nova, muitos clientes entram com taxa de abertura altíssima. Os primeiros 500 e-mails da lista, 1.000 e-mails da lista, taxa de abertura 25%, 28%, 23%, taxas de abertura boas. E à medida que o negócio cresce, que a lista de e-mails cresce, a gente via que essa taxa ia caindo. E quando vê, passava um ano, a taxa já estava em 10%, 12%. E muitas vezes isso gera uma angústia. O nosso cliente nos dizia, tá, mas espera aí, a minha lista é boa, a minha lista é própria. Há um ano atrás eu tinha 25%, por que agora eu tenho 12%? O que aconteceu? Por que caiu? Isso é problema de vocês, isso é problema na ferramenta, eu estou pensando em trocar de ferramenta. Então, muitas vezes vem até uma certa acusação, assim, como se fosse 100% a responsabilidade nossa, da ferramenta de e-mail, né? Quem aqui se identifica com isso? Vamos lá, vamos começar a interagir aqui. Não vi quase nenhum comentário ainda. Quem já passou por isso? Por uma situação de perceber que começou com uma taxa de abertura X, que era boa, e naturalmente, com o tempo, ela começou a cair? Quem aqui já passou por uma situação como essa? Se alguém puder responder aqui, ó, recebi o comentário aqui, Nádia Gomes já percebeu isso. Alguém mais percebeu que a taxa caiu ao longo do tempo? Ó, Daniel Vargas, Lucas Brito, ó, legal, várias pessoas se identificaram com isso. Então, pessoal, por que isso acontece? É super importante entender isso. Existe um estudo que mostra... eu não achei a fonte dele aqui agora, mas eu vou tentar achar para postar depois. Tem um estudo que foi feito um tempo atrás por uma empresa de fora, não foi aqui do Brasil, que mostrou que a taxa de contatos inativos de uma lista de e-mail é em torno de 2% da lista a cada mês. Então, segundo esse estudo, em torno de 2% de e-mails da sua lista a cada mês se torna inativo, deixa de existir. Na verdade, não é só inativo, é o somatório de inativos, mais os descadastros e mais os hard bounces. Ou seja, todos aqueles e-mails que não vão mais interagir com você de maneira nenhuma. Pense comigo, 2% da sua lista se tornando inativo todo mês. Se você tem uma lista de 10 mil e-mails, nós estamos falando em 200 e-mails por mês que você não vai mais se comunicar com essas pessoas, apesar de elas estarem na sua lista. Né? Então, qual é a reflexão disso tudo? As empresas não têm esse conhecimento. E aí, com isso, elas começam a tomar decisões para tentar resolver o problema. Qual é a primeira decisão? Ferramenta de e-mail marketing. A ferramenta está ruim. A ferramenta era boa, eu tinha 25%, agora eu tenho 12%, a ferramenta é ruim, troca a ferramenta. E aí percebe que nessa troca de ferramenta pode até subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, não vai melhorar muita coisa. Outra decisão que as empresas tomam, troca o conteúdo. Começa a fazer diferente, vamos botar mais texto, tem muita imagem, vamos fazer um monte de texto, vamos trocar o designer, vamos trocar a agência. Começa a tomar um monte de decisões sem saber a causa real. Então, esse problema, quando a gente não entende a causa, a gente toma o remédio errado. Né? E normalmente não é isso que vai resolver. Quando a gente entende que 2% em média, né, pessoal, não vai ser para todos os negócios, talvez tenha negócios que sejam 1,5%, 1,2%, 1,8%, enfim. Mas vamos considerar que fosse 2% da nossa base diminuindo a cada mês,
Em um ano, eu perdi 25% da base. E, teoricamente, em 4 anos, uma base de e-mail é obsoleta. Ela não serve mais para o meu negócio. Então, eu entendendo esse raciocínio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pensar em quantos e-mails eu estou captando por mês. Se eu estou perdendo 2% da minha base, quantos por cento eu estou captando a cada mês? Quantos por cento eu estou crescendo a minha lista? Imagine aquele mesmo cenário da base com 10 mil e-mails. Se eu tenho 10 mil e-mails e 2% se tornam inativos, eu tenho 200 se tornando inativos, ok? Se eu estou captando, por exemplo, 150 e-mails por mês, ou seja, 5 e-mails por dia, 150 novos e-mails por mês, na verdade, a minha base não cresceu. A minha base diminuiu 50 contatos. Quando a gente entende isso, a gente percebe que estar crescendo a uma taxa muito baixa, na verdade, significa não estar crescendo. É o mesmo raciocínio da inflação que corrói o nosso dinheiro. Se eu tenho uma inflação de 10%, por exemplo, e o meu reajuste salarial é de 5%, na verdade eu não tive um aumento. Eu tive uma perda do poder de compra de 5%. Né? Então, muitos negócios, muitas empresas chegam aqui na MeioBiz já nesse momento de decadência, porque a lista é antiga, a lista já não dá o resultado que poderia, e não consegue fazer a base crescer a mais do que 2% ao mês. Então, a base cresce a taxas muito baixas. Por exemplo, uma base de 10 mil, nesse exemplo que eu dei de 10 mil, o e-commerce ou a loja, enfim, qualquer negócio, capta 5 e-mails por dia, ela, na verdade, está diminuindo a sua base, diminuindo o seu alcance. E aí, naturalmente, vai ter mais inativos sendo gerados do que novos contatos. Naturalmente, a taxa de abertura vai cair. Não tem o que fazer se você não fizer outras coisas que a gente vai falar agora na sequência da live. Ok? Então, qual é a primeira grande dica? Segmentar os contatos inativos. Quando você passar por esse problema de a taxa ir caindo ao longo do tempo, quase sempre não será problema nem da ferramenta de e-mail e nem do seu conteúdo. Grave isso. Não vai ser problema nesses dois casos, na grande maioria das vezes. Ok? Então, como que a gente recomenda fazer essa questão da segmentação dos contatos inativos? Dentro da lista de e-mail, você tem que segmentar quem não interage mais com você. Quem não interage mais com você, né? Como definir isso? O que é um contato inativo? Cada negócio tem que definir a sua regra. Para algumas empresas, é quem não abre nenhum e-mail nos últimos 12. Isso é um critério legal já para você começar, é um filtro conservador para você segmentar contatos inativos. Depende muito da frequência que você envia, tá? Para definir isso. Tem negócios que enviam numa frequência, por exemplo, 3 ou 4 e-mails por semana. Eu já não recomendo que faça o filtro de 12 meses sem abrir. Eu recomendo que considere inativo 6 meses sem abrir. Já pode considerar como inativo. Ok? Agora tem negócios que fazem envios muito mais espaçados. Por exemplo, 2 por mês, 4 por mês. Aí você não vai fazer um segmento talvez com 6 meses. Você vai fazer com 12 ou com 9. Então defina na ferramenta de e-mail marketing um segmento lá, contatos que não abrem nenhuma campanha há X meses. Na MeioBiz é muito fácil de fazer isso e é dinâmico. Você só determina lá o quantos meses você quer que a pessoa entre nesse segmento como inativo e automaticamente a nossa ferramenta faz isso. Então você não precisa determinar uma data manual, ok? Você determina o critério e o sistema vai segmentar sozinho. Então essa é a primeira grande sacada. Verifique há quanto tempo existe a sua lista, principalmente se a sua lista é antiga. Se você tem uma lista que você envia para toda ela há 5 anos, por exemplo, eu tenho uma lista de 30 mil e-mails, faz 5 anos que eu construí essa lista e eu sempre enviei para a lista inteira. Muito provavelmente suas taxas de abertura vão ser baixas. Vão ser baixas, porque está cheio de contato inativo ali no meio. Tem muito contato inativo. Então, quanto maior é a lista e quanto mais tempo você tem ela, principalmente o tempo é o que mais importa, mais importante é você segmentar os contatos inativos. Uma vez que você cria esse segmento, separe os inativos para trabalhar de outra forma. Esses inativos não têm que receber mais o seu conteúdo regular. Esses inativos você vai fazer um programa que a gente chama de win-back ou reengajamento para tentar reengajar essas pessoas. E isso é uma estratégia à parte, que nós não vamos falar aqui hoje, mas é uma estratégia que se monta à parte, ok?
O importante é que esses inativos não recebam mais as suas campanhas regulares. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos falar agora da nossa segunda estratégia. O que vocês acharam dessa primeira? Alguém já tinha pensado sobre isso? Alguém já faz separação de inativos? Antes de entrar na segunda, se alguém puder comentar aqui, podem fazer perguntas também, pessoal. Tá todo mundo muito quieto hoje, não estou vendo perguntas. Bom, se tiver perguntas, na sequência eu vou respondendo. Vamos seguir então para a segunda estratégia. Segunda estratégia para a gente melhorar esse resultado. Ela está ligada à primeira, que é focar em aumento da captação de novos e-mails. Como a gente viu antes, e a gente falou lá na live da semana passada, na outra live sobre captação, os contatos novos, recentes, interagem mais do que os contatos antigos. Aqui. Então, nós temos que focar nos recentes, os antigos eles vão interagir menos. Então, quem foca em captar, naturalmente aumenta a sua taxa de abertura. Então, a gente precisa ter meta de captação, a gente não pode trabalhar esperando que venham só os nossos clientes normais ali e que isso vai nos trazer o resultado que a gente precisa. Não, a gente precisa captar e-mails com meta, a gente precisa ter estratégias, campanhas de opt-in para ter uma captação forte. E isso naturalmente joga a taxa de abertura para cima. Então, segunda estratégia, pessoal, focar no aumento da captação de novos e-mails. Além de separar os inativos, pense o que você pode fazer para captar mais e-mails. Isso foi assunto da live anterior, feita na semana passada. Se você está vendo esse vídeo, né, não ao vivo, está vendo em outro momento, tem lá no nosso canal no YouTube como construir listas de e-mail. Então a gente falou naquela live sobre como captar mais. Você precisa ter foco em captação de novos e-mails. Ok? Porque, como falamos antes, eles vão interagir muito mais. Temos que fazer com que essa captação seja superior aos 2% que a nossa lista diminui mês a mês. Faça esse cálculo, descubra essa métrica e veja onde você está. Aqui na MailBiz a gente foca muito nisso. Tanto em segmentar inativos, como em focar, como em captar mais e-mails, definir estratégias para a gente aumentar a nossa lista. Legal, o pessoal está comentando aqui, o Roger comentou, muito bom, Vinícius, não separava os nativos, mas agora farei. Que legal, que bom, Roger, legal. O Alfredo comentou aqui, nós fizemos teste de captação com Shopback, porém não surte o mesmo efeito de um modal nativo, portanto, retornamos a utilizar o nativo. Isso é verdade, né, Alfredo? Nem sempre os modais dessas ferramentas de retargeting que ficam rodando dentro do site, nem sempre elas vão captar a mesma coisa que um modal nativo, que abre na home ou que abre dentro de páginas de produto, né? Isso no caso de e-commerce especificamente. Mas é isso aí, o foco em captação é a segunda grande estratégia, tem que andar junto com essa questão que falamos da segmentação de inativos. Então essas são as duas primeiras grandes sacadas, todo mundo tem que fazer isso, separar os inativos uma vez por mês, então você deixa o segmento criado na lista, automaticamente ele vai mudando mês a mês, e você, uma vez por mês, exporta esses inativos para uma outra lista. Ou você cria um segmento de ativos que exclui o de inativos. E aí você passa a enviar só para o de ativos. Tá? Também serve. O importante é que eles não recebam os conteúdos quando eles se tornam inativos. Eles vão receber outro tipo de conteúdo, que é conteúdo de reengajamento, como eu falei antes. Ok? Então essas duas primeiras sacadas vão ajudar muito o seu negócio a melhorar a taxa de abertura. Você precisa fazer isso de modo permanente, constante, todo mês. Ok? Espero que tenha gostado aí dessas duas sacadas e que seja possível aplicar no seu negócio. Vamos para a terceira iniciativa, então. Qual seria a terceira estratégia importante para aumentar a taxa de abertura no e-mail marketing? Usar a segmentação para enviar campanhas direcionadas, campanhas personalizadas. Pessoal, enviar o mesmo e-mail para todo mundo até funciona, a gente sabe disso, mas está longe de ser o ideal. Está longe de ser o melhor para a gente obter boas taxas de abertura. Então, eu quero trazer uma reflexão, trazer uma pergunta para você. Quais são os segmentos possíveis de criar na sua lista de contatos? Quais são os segmentos que podem ser úteis para o seu negócio? Existem as pessoas que, por exemplo, vamos falar um pouquinho de segmentação.
Você deve ter na sua lista mais informações, não apenas o e-mail das pessoas, ok? Então, se você tem, por exemplo, além do nome do e-mail, você tem o sexo, por exemplo, você pode segmentar entre homens e mulheres. Se você tem data de nascimento, você pode segmentar por idade. Se você tem cidade, estado, você pode segmentar por região. Então, esse é um tipo de segmentação baseado em região, baseado em localização. E essas três alternativas que eu passei, sexo, data de nascimento e região, são segmentações baseadas em dados, dados que já existem na sua base. Existe um outro tipo de segmentação que é até mais relevante, costuma trazer mais resultado de abertura, que é a segmentação baseada em atividade. Ou seja, quem está abrindo as minhas campanhas, quem está clicando no quê, quem abriu qual, quem se cadastrou na minha lista. Eu posso enviar um e-mail com base no cadastramento, um e-mail de boas-vindas. Esse tipo de segmentação é o mais poderoso que existe. A gente consegue resultados melhores quando se usa mais a segmentação baseada em interações do que em dados, ok? Então, quando a gente consegue definir quais segmentos são úteis para a nossa audiência, a gente vai entregar um conteúdo mais relevante, ok? Então, pense no caso do seu negócio. Será que não tem um segmento que você pode criar com base nos dados da sua lista e aí você pode enviar uma campanha só para aquele segmento? Por exemplo, quem já clicou em produtos que contenham tal palavra no link? Imagine lá uma loja de eletrônicos que venda produtos da marca Sony. Se eu tiver todos os meus cliques, todo mundo que clicou em produtos que contém um link que contém a palavra Sony, eu posso enviar uma campanha só de produtos da Sony para essas pessoas. Eu posso segmentar quem clicou em produtos da marca Sony no último mês pelo menos 3 vezes. Então eu pego um segmento mais específico ainda. Essas pessoas talvez sejam muito conectadas a essa marca. Eu vou enviar uma campanha direcionada só para elas. Você percebe como enviar campanhas direcionadas muda muita coisa? Quando a gente está enviando apenas campanhas, uma campanha igual para todo mundo, para a lista inteira, a gente não está falando com ninguém específico, a gente está falando com uma multidão. Naturalmente, isso joga a taxa de abertura para baixo. Por isso, pense no seu negócio, quais segmentos você pode criar e comece a experimentar. Não precisa fazer uma mudança radical, da noite para o dia, parar de usar o envio para a lista inteira. Mas faça alguns envios segmentados. Envie um para o segmento de interação, outro para um segmento baseado em dados e comece a ver os números. Você vai ter uma surpresa gigantesca. Você vai ver que o número é absurdamente maior, a taxa de abertura, quando você envia a campanha segmentada. Tá? Então, algumas campanhas têm que ser segmentadas, não precisam ser todas, mas você precisa segmentar. Isso tem que estar na sua estratégia. Quem aqui segmenta? Quem envia segmentado, não só para ativos, mas também por categoria, por interesse, por objetivo, por dados. Quem aí já segmenta? Quem nunca ouviu falar disso? Quem não faz? Ó, legal, o Flávio comentou aqui, temos vários segmentos. Legal, Flávio. Flávio é nosso cliente. Vamos ver, o pessoal está muito quieto, ninguém está falando aqui, ninguém está comentando, ninguém está escrevendo. Estou me sentindo muito sozinho aqui falando assim. Vamos ver se alguém mais se manifesta. Tem mais alguém aí? Ó, legal, Daniel postou aqui, segmentamos muito por engajamento, cliques e abertura. Ótimo. Como eu falei antes, a segmentação por interação, né, Daniel, ela é mais poderosa que a segmentação por dados. Perfeito. Então, segmentar dessa forma vai ajudar muito. Quem mais? Alguém mais? Alguém mais tem perguntas aqui? Vamos ver. Então tá, vamos seguindo aqui. Bom, pessoal, então as campanhas personalizadas usando segmentação é a terceira estratégia. É isso que vai ajudar bastante a gente a melhorar a taxa de abertura, certo? Aqui na MailBiz a gente procura ajudar muito os nossos clientes com a nossa consultoria
a fazer, a que eles façam de maneira que eles possam fazer as segmentações mais importantes para cada negócio, né? Então, cada negócio vai ter segmentações diferentes. A gente pega caso a caso, cada cliente procura orientar o que é mais relevante para o seu negócio, vamos tentar fazer essa segmentação funcionar. Isso é super poderoso, isso aumenta muito e muito a taxa de abertura se você unir com as outras duas estratégias que a gente falou até agora. Ok? Vamos seguindo aqui, ver se alguém mais comentou alguma coisa. Ainda não. Então vamos lá. Então não recebi mais nenhum comentário. Pessoal, tá tudo ok aí? Tá todo mundo ouvindo bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Tô esperando aqui. O pessoal tá muito quieto hoje. Ninguém tá falando. Tá, chegou um comentário aqui. Acho que tá tudo ok, né? Então vamos seguindo. Então, essa é a terceira grande estratégia. Vamos lá, recapitulando. Primeira estratégia, segmentar contatos inativos. Segunda estratégia, focar em aumento da captação, captação de novos e-mails. Terceira estratégia, enviar campanhas segmentadas para segmentos inteligentes, segmentação baseada em dados ou em interações, ok? Essas são as três estratégias iniciais que você tem que aplicar. Pessoal, só essas três estratégias, essas três iniciativas, essas três sacadas já fazem muita diferença. Observem que nós nem falamos ainda de conteúdo e nós nem falamos de ferramenta de e-mail marketing. A gente falou de três estratégias que estão totalmente ao seu alcance. Que depende de você. Você profissional de marketing, você que é profissional de agência, você que trabalha com e-mail marketing, que vivencia isso. Essas três estratégias faladas até agora só depende de você. Né? Não é nada, como eu falei, não é simples. É simples. Não estamos falando nada sofisticado, nada que ninguém nunca ouviu falar, uma coisa muito obscura. Não, são coisas simples. Né? Então, é por aí que eu queria começar e que eu quero deixar claro que depende de você muito mais do que dos outros para ter o resultado que a gente quer, no que se refere à taxa de abertura. Tá? Vamos lá, algumas perguntas aqui. Agora chegou bastante comentário. Você acha que o desconto é uma forma atrativa de trazer de volta contatos inativos? A pergunta do Roger. Sim, desconto é uma forma atrativa de trazer contatos inativos, sem dúvida alguma, Roger. Mas não deve ser a única. Tá? Você não deve focar apenas no desconto. Tem outras estratégias que a gente trabalha aí num programa de reengajamento. Mas o desconto, sim, é uma delas, funciona, normalmente funciona bem, mas não dá para pensar só no desconto. Tem mais coisa envolvida aí, ok? A Paula perguntou aqui como trabalhar com clientes que deixaram de interagir com meus envios. Está relacionado à mesma pergunta anterior. Paula, a gente recomenda que você separe esses contatos inativos, que nem a gente falou lá no primeiro item, na primeira estratégia. Separa os inativos para que eles sejam trabalhados de uma maneira diferente. Você vai, num programa de reengajamento, já que teve duas perguntas sobre isso, vamos falar um pouquinho. O programa de reengajamento, a gente precisa, primeiro, mostrar para o nosso cliente que a gente percebeu a falta dele. Então, não é enviar simplesmente um desconto, uma campanha isolada. A gente tem que dizer, sentimos sua falta. Né? Você já deve ter recebido algum e-mail de alguma loja virtual com esse assunto, né? Sentimos sua falta, cadê você? Percebemos que você não está mais interagindo conosco. Enfim, esse tipo de comunicação ajuda bastante a criar pessoalidade, criar maior conexão. Tá? Então, a gente faz uma comunicação mais informal, mais pessoal, e aí, a partir daí, a gente pergunta para essa pessoa por que ela parou de interagir, se ela tem alguma coisa que ela quer falar sobre a nossa marca. Pessoal, não é porque é e-mail marketing que as pessoas não respondem e-mails, tá? Você pode pedir para a pessoa responder o seu e-mail de reengajamento para dizer por que ela não está interagindo com você. Outra coisa, às vezes a gente tem que sair da ferramenta, sair do sistema. Contatos inativos, se são clientes, provavelmente eu tenho mais informações, eu tenho o telefone dele. Eu posso ter um processo na minha empresa de ligar para pelo menos um contato inativo por semana. Esse cara aqui virou inativo essa semana ou nesse mês, eu vou fazer um contato e vou ligar e vou conversar. Isso não é estratégia de e-mail marketing, isso é estratégia de negócio, isso é inteligência de negócio. Então você pode ligar para quem parou de interagir com você e perguntar, percebemos que você não interagiu mais conosco,
parou de interagir com os nossos e-mails, também faz tanto tempo que você não compra da nossa empresa. Tem alguma coisa que aconteceu? A gente preza muito pela nossa comunicação via e-mail, né? Então a gente queria saber se aconteceu alguma coisa. Então, invista um tempinho nisso, em conversar com quem parou de interagir com você. A mesma coisa para quem se descadastra. Pessoal que faz opt-out lá, descadastrou da base. Quem aqui investiga e vai lá e conversa com essa pessoa, pelo menos uma, duas por mês, né? Faça um contato por telefone e pergunta por que a pessoa se descadastrou. Tem alguma coisa que deixou a desejar? Nesse contato, você pode descobrir um problema de negócio que talvez você nem sonha que aconteça. Então, por isso que eu digo, isso é inteligência de negócio, isso não é estratégia de e-mail marketing. Faça esse tipo de contato para tentar descobrir. Talvez o cara vai dizer para você, olha, eu parei de receber os e-mails porque eu fiz um pedido, 2 pedidos já e vocês atrasaram os 2. O prazo de entrega vocês não cumprem. Caramba, então o problema não está no meu e-mail, na minha estratégia, no meu conteúdo, na minha ferramenta, não é nada disso. Eu estou tendo um monte de descadastro, talvez porque eu não cumpro o prazo de entrega. Ou eu posso estar tendo um monte de pessoas virando inativas porque os meus produtos eu não trago novidades, são produtos sempre iguais, eu nunca trago nada novo. Ou eu tenho problema de atendimento, meus telefones não funcionam. Tem muito e-commerce que tem saque, tá lá o número no site, saque, e a gente liga e ninguém atende. Então, o que está faltando? Então, a gente tem que ser criativos, realmente se interessar. Qual é o ponto? Se interessar pelo cliente nativo, tanto aquele que parou de interagir, como aquele que se descadastrou. Vamos se interessar por essa pessoa. Lembre-se, atrás do e-mail, por trás do e-mail tem uma pessoa, tem um ser humano. E ele talvez tenha frustrações com a sua empresa, talvez ele não gosta mais do que aconteceu, você errou em algum ponto, e você ouvir isso, saber isso através de um contato, seja ligando, mandando um WhatsApp, qualquer coisa, você pode descobrir informações valiosíssimas sobre o seu negócio. Ok? Então, feito o parênteses, ficou legal, Paula? Respondi. Mas estes envios para contatos que não interagem não pode gerar denúncias de spam, falando apenas na estratégia de e-mail marketing? Denúncias de spam, pouco provável, tá? Pouco provável, mas sim, aumenta a chance de você ter problemas de entrega. Por isso que a gente, dependendo do número de contatos inativos, a gente tem uma estratégia bem específica aqui na MailBiz. Muitas vezes a gente recomenda que o cliente tenha 2 planos, 2 contas. Em seguida eu vou falar por quê, tá? Mas isso ajuda a diminuir esse risco de ter denúncias de spam, ok? O Roger escreveu aqui, ser criativo, um e-mail que faça o cliente sentir-se realmente importante para nós. Sempre envio cartas de agradecimento junto às encomendas e brindes aos meus clientes, eles adoram. Perfeito, Roger, é isso aí. A gente tem que fazer as pessoas se sentir especial. Imagina uma pessoa que recebe a ligação, olha, a gente percebeu que você se descadastrou da nossa newsletter, você não recebe mais nossos e-mails, e a gente quer saber o que aconteceu, tem algum motivo especial, é alguma coisa para os nossos e-mails. Imagina o impacto disso. A pessoa vai lhe responder, não vai se negar a responder, e você vai ter informações valiosíssimas para o seu negócio. Não estamos falando que você tem que fazer isso com um monte de gente, você vai fazer com pouquinhos contatos que se tornam inativos ou que se descadastram. Comece aos pouquinhos. Plante a semente, faça umas experiências e você vai ver que vai ser valiosíssimo conhecer mais a fundo o seu cliente, a sua audiência. Ok? Legal, Paula. Que bom que eu respondi. Qualquer outra pergunta é só fazer aqui. Então, falamos de 3 estratégias até agora que fazem muita diferença e, como eu falei antes, a gente nem falou de conteúdo e a gente nem falou da ferramenta de e-mail. Tá? Se você conseguir aplicar essas 3 sacadas, essas 3 estratégias no seu negócio, naturalmente sua taxa de abertura vai subir. Não sei se vai subir 10%, 20%, 30%, 50% ou 100%, eu não sei, mas ela vai subir. Então, recapitulando, segmentar contatos inativos, né? Separar eles da nossa base principal, focar em aumento da captação de novos e-mails com campanhas de opt-in fortes, né? Com meta, e a terceira, enviar campanhas personalizadas usando a segmentação. Se a gente fizer essas 3, a gente já fez mais da metade do que deve ser feito. Mais de 50% do caminho já foi trilhado. Ok? Agora vamos falar de algumas outras estratégias aí que podem ajudar bastante nessa busca por uma taxa de abertura maior. A quarta estratégia é fazer teste AB com frequência. Quem aqui sabe o que é teste AB? Quem já faz teste AB no e-mail marketing? Quem sabe o que é? Quem nunca ouviu falar? Você sabe o que é teste AB?
Vamos ver se o pessoal interage aqui. Pessoal, teste AB é super legal de fazer. O que é o teste AB, então? Vamos fazer o conceito primeiro. Teste AB serve para a gente testar alguma coisa na nossa campanha de e-mail. A gente pode testar basicamente duas coisas, tá? As duas coisas principais que se testa. Uma é a linha de assunto e outra é o conteúdo, a peça de e-mail, que vai lá dentro do nosso e-mail. Como é que funciona o teste AB? A gente escolhe uma... Ó, legal. O pessoal interagiu aqui. O Alfredo faz, a Paula já faz uma vez por semana, o Lucas vai começar a fazer. Legal, pessoal? Então, o que é o teste AB? A gente seleciona uma amostra da nossa base, normalmente 20%, ali entre 20% e 25%, e a gente envia duas ou mais versões para essa amostra. Então, vamos supor que eu vou fazer um teste AB para testar linha de assunto com duas versões. E eu tenho uma base de 10 mil e-mails. Se eu selecionar 20%, eu vou enviar para 2 mil contatos as duas versões. Então, desses 2 mil, metade vai receber uma versão com uma linha de assunto, e a outra metade, os outros 1.000, vai receber uma campanha com outra linha de assunto. A ferramenta de e-mail marketing vai fazer para você o monitoramento desses números. Ou seja, depois que eu disparei, por X tempo, você determina esse tempo, ela vai monitorar qual das versões está tendo mais ou menos abertura. Fechou o período que você determinou, o sistema vai automaticamente definir qual deles atingiu o melhor resultado de abertura e vai enviar para os outros 80% só a versão vencedora. Então, naturalmente, isso já é uma estratégia que aumenta a taxa de abertura, porque você testou. Quantas vezes a gente está enviando uma campanha de e-mail e a gente fica na dúvida, será que esse assunto vai funcionar? Será que esse assunto é bom? Será que as pessoas vão gostar? Será que ele funciona ou não funciona? Enfim, quem tem que dizer isso é o seu cliente. Não é você que vai adivinhar, eu acho que esse é o melhor assunto. A gente tem essa tendência de achar que sabe tudo que a audiência gosta, né? Mas não é. Quem responde, quem define é o cliente. Como eu sempre digo, o seu negócio não é sobre você. O seu negócio é sobre o seu cliente. É ele que vai dizer o que funciona e o que não funciona. É ele que vai dizer que o seu produto é bom ou é ruim. É ele que vai comprar ou vai comprar de você ou vai comprar em outro lugar. Né? Então, o cliente é que manda na nossa empresa, não somos nós. Por isso, é super importante testar, usar o teste AB para a gente maximizar a taxa de abertura. E a gente faz isso testando linhas de assunto. Além da linha de assunto, a gente pode testar também o remetente, o nome da empresa que vai no remetente. Tem empresas que às vezes têm dúvida, será que eu coloco só o primeiro nome, ou coloco 2 nomes da empresa, ou coloco o nome inteiro? Dá para testar também o remetente, o nome da empresa. Isso também é válido para a taxa de abertura. Mas no teste AB, podemos testar também conteúdo, que nem eu falei antes. Só que se você testar conteúdo, testar peça de e-mail, você não vai testar uma coisa só. Você vai, quer dizer, se você testar a peça junto com o assunto, você não está testando uma coisa só. E isso não dá resultado, não tem que saber o que influenciou, o que fez aumentar ou diminuir a taxa de abertura. Por isso, o que impacta a taxa de abertura é linha de assunto e remetente. Se a gente fizer teste AB de conteúdo, a gente vai testar a taxa de clique. A gente vai estar tentando otimizar clique e não abertura. Ok? É importante entender essa diferença. Taxa de abertura, quando a gente faz teste AB, para que a gente maximize ela, a gente vai testar linha de assunto. Certo? Ou remetente, mas a linha de assunto é o mais importante. O remetente, normalmente a gente testa uma vez por ano, talvez a gente faz alguns testes AB de remetente, e depois a gente foca naquele que deu mais resultado. Mas a linha de assunto, a gente recomenda que todas as campanhas seja feito teste AB. Temos vários clientes aqui na MailBiz que toda a campanha é um teste AB. Tem alguém aqui que faz teste AB em todas as campanhas, será? Ó, o Alfredo comentou aqui com elementos gráficos, assuntos diferentes, é muito esclarecedor. É isso aí. Então, Nádia, nunca ouvi falar. Ô, Nádia, então você entendeu agora o que é teste AB? Será que ficou clara a minha explicação? Se você puder me dizer como foi a sua experiência e como foi ouvir isso, se você entendeu, para mim seria bem importante, tá? Então, esse é o conceito de teste AB, pessoal. Fazer ele com frequência vai sim aumentar a sua taxa de abertura. Tem que estar na sua estratégia.
Se for muito difícil fazer em todas as campanhas, comece aos poucos. Não precisa da noite para o dia fazer em todas. Uma campanha por semana, faça o teste AB, para você criar o hábito. E aí, à medida que você vê qual tipo de assunto funciona melhor para a sua audiência, você vai sempre melhorando esse processo, você se torna craque nisso. E aí começa a virar uma rotina e você vai ver que precisa do teste AB em todas as campanhas. Você passa a fazer sempre. Ah, legal, Nádia, que bom. Que bom, pretendo fazer na minha empresa, a Nádia comentou aqui. Coisa boa. Legal, então vamos seguir aqui. Falamos então até agora de 4 estratégias para aumentar a taxa de abertura. Agora vamos falar da quinta estratégia, que é talvez um pouco mais obscura, um pouco mais técnica, mas que a gente não pode ignorar de maneira nenhuma. Que são as autenticações no DNS do domínio. Quem aqui já ouviu falar em SPF e DKIM, ou DKIM? Eu até escrevi aqui, ó. Depois eu vou passar aqui. SPF, DKIM, DMARC. Vocês já ouviram falar nessas siglas? Tudo em inglês ainda para ajudar. As autenticações de DNS, pessoal, têm um papel muito importante. Para que serve isso? Basicamente, os provedores, ou seja, quem recebe o nosso e-mail marketing, e quando eu falo em provedores, eu estou falando nos mais usados no mundo, que é o Hotmail e o Gmail, tá? Eles monitoram se o seu domínio está usando servidores de entrega que estão autorizados a enviar em nome do seu domínio. Tá? Para que eles possam se certificar disso, eles verificam se no DNS do seu domínio está sendo autorizado a usar aquele servidor. Ok? Então, a autenticação serve para isso. É como se fosse uma certificação, um carimbo que vai confirmar para o provedor de que o seu e-mail está sendo legítimo, está usando uma ferramenta adequada e que você está usando servidores autorizados a enviar em nome dele. Por que isso existe? Porque quem faz spam, quem não faz e-mail marketing de verdade, quem faz spam, normalmente não se preocupa com isso. O que se faz? Compra uma lista lá de 1 milhão de e-mails, usa o pior software do mundo e sai enviando. Então ele não fez DKIM, não fez SPF, não fez nenhuma autenticação. Os provedores já percebem isso como algo suspeito e já começam a punir o remetente. E aí a maioria vai para a pasta de spam. Além disso, existem ataques de phishing. Não sei se vocês já ouviram falar em phishing. Phishing até eu não escrevi aqui, mas phishing é um ataque onde você tenta se passar por outra empresa. Quem aqui já recebeu aqueles e-mails lá do banco? Altere sua senha expirou, clique aqui para alterar a senha. Né? Um e-mail se passando pelo banco, ou se passando pela Receita Federal, enfim. Esses e-mails são falsos. São pessoas tentando obter dados de cartão de crédito, normalmente, para fazer roubos, né? Para cometer crimes. Os provedores conseguem também, por essas autenticações, perceber que tem chance daquele ser um e-mail de phishing, um ataque de phishing. Tá? Então, as autenticações servem para proteger. Quem envia e-mail regularmente precisa ter as autenticações corretamente configuradas e funcionando plenamente no DNS. Então, vamos lá. Quais são essas autenticações? Obrigatoriamente, você precisa de duas. Duas autenticações têm que estar funcionando no seu domínio e junto à sua ferramenta de e-mail marketing, que é o SPF e o DKIM, ou DKIM, enfim, tem pessoas que falam DKIM, mas enfim, essas duas são obrigatórias. E existe uma terceira chamada DMARC. DMARC não é ainda obrigatório, não é algo que os provedores vão barrar o seu e-mail ou vão jogar para o spam se você não tiver, mas é uma autenticação mais recente que está ganhando peso. Ela serve basicamente para que a gente seja notificado se alguém usar o seu domínio para enviar um e-mail fraudulento ou um spam, alguma coisa assim, ou você mesmo, se estiver errando no SPF ou no DKIM, com o DMARC a gente consegue saber. Tá? Então são essas palavrinhas aqui, ó. SPF, DKIM, DMARC. Aqui na MailBiz a gente obriga que essas duas primeiras estejam funcionando. Se não estiver funcionando, o cliente é notificado e ele pode ter a conta suspensa e não conseguir mais enviar e-mails. Tá? Isso qualquer ferramenta séria faz, não é só a MailBiz. Qualquer ferramenta com mínimo de qualidade vai exigir essas duas autenticações. Você tem então que conferir com a sua ferramenta de e-mail marketing se isso está funcionando. E a gente aqui muitas vezes alerta o nosso cliente que ele nem sabia disso, ele não tinha ouvido falar que isso poderia dar um problema de entrega. Então a gente orienta desde a entrada a deixar essas autenticações funcionando
e a gente monitora ao longo do tempo. Tá? Esse trabalho é permanente aqui na MeioBiz para que o nosso cliente entregue da melhor forma possível. Temos mais um comentário aqui. O Jonatas comentou: o que eu acho incrível é que esses ataques de phishing é que eles conseguem usar a máscara do domínio igual do alvo do ataque. Exatamente, Jonatas. É permitido usar, né? É permitido usar. Tem programinhas que eu posso instalar no meu computador e enviar os e-mails a partir do meu computador em massa. Então, isso é impossível bloquear o remetente que você usa. Tá? É impossível. Agora, se você não configurou o DNS, por exemplo, se eu envio um e-mail @bancodobrasil.com.br para toda uma lista, eu não sou dono do bancodobrasil.com.br. Então, eu não autorizei no DNS que o meu servidor pode enviar em nome dele. Então, não vai funcionar o SPF, não vai funcionar o DKIM. Naturalmente, os provedores já vão marcar essa mensagem como suspeita. Dentre outras coisas que eles avaliam, né? Os filtros dos provedores são extremamente inteligentes. Eles avaliam muitas coisas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora na sequência, tá? Então, pessoal, autenticações no DNS. Essa estratégia é a quinta das que nós falamos até agora. A quinta estratégia que você precisa colocar em prática. Se tiver problema de autenticação, vai afetar a sua taxa de abertura também. Ok? Então, tentei não ser muito técnico, mas mostrar para você que é importante. Quem aqui nunca ouviu falar? Quem já fez isso funcionar? Quem já cuida disso? Alguma dúvida sobre a autenticação, sobre o DNS? Pode ir perguntando aqui que eu vou respondendo, ok? Então, pessoal, falamos até agora de 5 estratégias. Agora vamos chegar na sexta estratégia, sexto ponto para a gente observar quando estiver fazendo e-mail marketing, buscando obter aumento da taxa de abertura. A sexta estratégia é: cuide do conteúdo, mas esqueça os mitos. O que eu quis dizer com isso? Tem ainda muita gente que acredita que o conteúdo é o principal fator para a gente ser filtrado num provedor. Quem aqui já ouviu falar que todas as peças têm que ter muito texto, que o provedor filtra se for só imagem, que a minha taxa de abertura está caindo porque o meu conteúdo não está bem feito, ou porque eu escrevi alguma coisa na linha de assunto que o provedor bloqueou? Quem já ouviu falar sobre isso? Eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar sobre isso e acredita nisso, que o conteúdo é o principal fator que leva a mensagem a ir para o spam, por exemplo, ao invés de atingir a caixa de entrada. Bom, se alguém tiver comentários, é só ir postando aqui. Pessoal, o fato é que é o seguinte: o fato é que os provedores mais inteligentes do mundo, e temos que destacar Hotmail e Gmail, eles dão um peso muito pequeno ao conteúdo na hora de fazer a sua filtragem. Alguns anos atrás, há 10, 15 anos atrás, o conteúdo reinava absoluto como principal critério de filtragem. Mas isso mudou radicalmente. Isso mudou bastante de uns anos para cá. Por quê? Porque tem muito mais coisa envolvida do que apenas se o conteúdo tem mais texto, mais imagem, se eu usei uma palavra X lá no assunto. Os provedores perceberam que a melhor forma de determinar se um e-mail é desejável ou não é a interação do usuário. Ou seja, é o usuário do Hotmail que vai, se aquilo não interessa para ele, ele vai marcar como spam, ou ele vai se descadastrar, ou ele nem vai abrir, ou ele vai excluir direto. Já pelo contrário, se for relevante, é ele mesmo que vai abrir, vai clicar, vai encaminhar para alguém, ou se cair no spam, ele vai dizer que não é spam. Né? Então, o conteúdo deixou de ter a importância que tinha na hora da filtragem, quando estamos falando de Hotmail e Gmail. Tá? Esses provedores são super inteligentes. O algoritmo de filtragem do Hotmail e do Gmail, eles são sensacionais. Eles são muito bem feitos e muito bem construídos. E eles foram projetados em cima da análise de comportamento dos seus usuários e não do seu e-mail lá que tem muita imagem em relação a texto. Tá? Então esse é um mito que muita gente acredita até hoje. E a gente vê, inclusive, empresas de e-mail marketing, profissionais de e-mail marketing ainda focando muito no conteúdo. Tá? Então, não leve em consideração, esqueça esse mito. Aí talvez você esteja pensando,
Você então está dizendo que o conteúdo não tem importância nenhuma? Não, eu não estou dizendo isso. O conteúdo tem ainda um peso, sim, mas perante Hotmail e Gmail esse peso não é tão grande. Onde ainda existe um peso um pouquinho maior? Provedores corporativos. Vamos lá. Quando eu tenho e-mail da minha empresa hospedado num provedor, eu vou usar um provedor aqui do Brasil ou de fora, enfim, qualquer provedor que hospede domínios de empresa, cada um deles tem o seu próprio sistema de filtragem. E, de fato, muitos desses provedores corporativos ainda dão um peso grande ao conteúdo. Tá? Então, o que você tem que parar para pensar? A sua base é uma base B2C, ou seja, Business to Consumer, você se comunica com o consumidor final, provavelmente de 70% a 80% dela vai estar concentrado em Hotmail e Gmail. Então, sua preocupação com o conteúdo não deve ser tão grande. Já você é um negócio B2B, ou seja, business to business, você trabalha se comunicando só com empresas, você tem que ter mais atenção ao conteúdo, porque de fato o conteúdo pode ser importante na filtragem, vai ser um fator importante de filtragem. Por isso que não tem uma regra universal, né? Você tem que avaliar a sua audiência, a sua lista de quais domínios ela é composta, primeiro se ela é B2C ou B2B. Se ela é B2B, mais atenção com o conteúdo. Se ela é B2C, um pouco menos de atenção com o conteúdo e com todas as outras 6 estratégias que nós já falamos aqui na live. Elas vão ser muito mais relevantes para o seu negócio. Ok? Vamos ver aqui, o pessoal está comentando. A Nádia escreveu: eu estava com esse problema e achei que fosse o assunto por causa da acentuação ou imagens no conteúdo. Nádia, isso é muito comum. De fato, isso acontece muito mesmo. As pessoas acham que usou uma palavra no assunto. Quer ver? Tem pessoas que ainda dizem assim, usou a palavra desconto no assunto. Não, não pode usar desconto, porque se usar desconto vai cair no spam. Isso é mito, tá? Isso é mito. É muito... Hotmail e Gmail não vão considerar isso. Vão olhar várias outras coisas que a gente já falou sobre elas e vamos falar mais algumas ainda. E os provedores corporativos, alguns podem até olhar a palavra no assunto. Pode acontecer uma pontuação maior para indicar que vai para o spam, mas vão ser nos corporativos, tá? Então pense se a sua audiência é B2C ou B2B. Tá? O Gilson perguntou aqui, algum cliente já usou memes para divulgar conteúdo? Não é comum, Gilson. Eu já teve cliente nosso que usou, tá? É uma estratégia interessante, porque os memes estão em voga aí, né? Estão direto nas redes sociais, a gente vê direto no Facebook, no Instagram. Então, é legal se o meme, se a sua audiência se conecta com esse tipo de comunicação, é legal usar e dá para usar no e-mail também. Dá para fazer o meme, inclusive com GIF, né? Quem aqui usa GIF animado? GIF animado no e-mail marketing tem um poder absolutamente fabuloso. É muito, muito poderoso usar GIF animado no e-mail marketing. E aí, para fazer memes, é super interessante. A gente pode fazer vários memes com GIF e vai aumentar a taxa de clique. Disparado. Você vai ter mais clique sempre que tiver um GIF animado. Tá? Então, é uma estratégia muito legal. Jonatas comentou aqui, o conteúdo é importante para ter a interação do cliente. Se o conteúdo não for relevante, vão ser marcados como spam. Exatamente, Jonatas. Exatamente. Não é tanto a estrutura, se tem muita imagem ou muito texto. Se o conteúdo é relevante, ele é todo feito de imagem, vai ter boa interação, né? Vai ter boa aceitação, boa abertura, bons cliques. Então o provedor vai perceber isso e vai jogar a sua reputação para cima. A gente já vai falar sobre o conceito de reputação. Ok? Vamos seguir então. Pessoal, recapitulando então o item 6, né? Cuidar do conteúdo. Cuide sim do conteúdo, tá? O que você tem que cuidar então, assim, os erros graves que não pode ter no seu conteúdo? Cuide o seu HTML para não ter erros graves de codificação, tá? Um erro grave de codificação pode sim afetar a taxa de abertura. Então você tem que fechar as tags, né? Tem o começo e o fim lá das tags, você tem que abrir e fechar. Isso são coisas um pouco mais técnicas, mas que a sua ferramenta de e-mail marketing pode ajudar, deve ajudar nesses aspectos, né? Aqui na MailBiz a gente ajuda muitos clientes com detalhes de HTML, ok? Cuide também para suas imagens não serem muito pesadas. Imagem muito grande, imagem que tem um peso muito grande. Quando eu falo peso, é peso em kbytes, né? Se a gente tem imagens com peso muito grande, também pode aumentar a chance de ir para o spam. E cuide também para não enviar arquivo executável, arquivo .js, .bat, enfim, arquivo executável, a gente não pode nem linkar para eles e nem querer enviar em anexo, né? Então, isso seria um erro grave. O provedor vai ver que aquilo ali tem uma chance absurda de ser vírus e ele vai jogar para o spam.
né? Então, erros graves de conteúdo você não pode cometer. Mas são esses que eu falei. Codificação HTML, cuidar se não tem um erro muito grave. Links para onde você está linkando, não está linkando para arquivo executável, não está linkando para arquivo JavaScript. E essa questão das imagens não serem muito pesadas. Tá? Cuide do tamanho das suas imagens para elas não terem lá uma imagem, por exemplo, de 500 KB, 800 KB, porque isso piora a experiência do usuário. Então o provedor também filtra isso. Se você está botando imagens muito pesadas, o e-mail vai abrir mais devagar. Se o e-mail vai abrir mais devagar, o usuário vai se frustrar, não vai gostar. Então ele vai interagir menos com você. Então o provedor também percebe isso. Ok? O Vitor fez uma pergunta aqui. E utilizar caracteres especiais no assunto, emoticons, isso atrapalha? Não atrapalha, não atrapalha, Vitor, usar emoticons. Só que você tem que cuidar, porque não é todo emoticon que funciona em todos os provedores, tá? Alguns, por exemplo, aqueles animados lá, os emojis animados, só vão funcionar no Gmail, não vão funcionar no Hotmail. Então, cuida qual emoticon você pode usar em qual ferramenta, tá? Você usar sempre emoticons que não funcionem, na verdade, não vão talvez atrapalhar na filtragem do provedor, mas as pessoas vão ver um quadradinho. Ao invés de ver o emoticon funcionando, vão ver um quadradinho no assunto. E esse quadradinho não dá uma imagem legal, então naturalmente vai ter menos gente abrindo, tá? Então é importante cuidar se o emoticon funciona no Hotmail, no Gmail, no Yahoo, que são os três maiores. Cuidar se ele funciona no Outlook, Microsoft Outlook. Tem bloqueio muito grande com emoticons, a maioria não funciona bem. Então, fazer testes com eles é bem importante, ok? O Jonatas perguntou aqui, qual o peso ideal para um e-mail? É difícil falar para o e-mail inteiro, Jonatas, porque a gente vê empresas, por exemplo, um e-commerce vai enviar um e-mail às vezes com 20, 30 imagens, né? E às vezes vai enviar uma mesma peça com uma imagem só. Então, não tem um peso ideal. O importante é a gente cuidar sempre por imagem. Por imagem, assim, imagens pequenas, tem que ter 30 KB, 40 KB. Imagens um pouco maiores, tipo aquele destaque que a gente tem normalmente no topo da peça, 80 KB, 100K no máximo. Né? Então, aí a gente vai ter talvez 300, entre 300 e 500 KB, somando o tamanho de todas as imagens, tá? Então, mas depende muito da estrutura da peça. Às vezes eu vou ter uma peça com 500 KB somando todas as imagens, não é um problema. Agora, se eu tiver 500 KB numa imagem só, vai ser um problema. Entendeu? Então tem que cuidar muito esse fatiamento e essa distribuição do peso de cada imagem. Ok? A Gabriela perguntou aqui, um e-mail com muitas imagens não pode dificultar a interação caso o provedor bloqueie essas imagens e o usuário tenha que autorizar o download? Pode, mas, de novo, se você está segmentando, Gabriela, se você está segmentando, você vai ter um assunto atrativo, você vai estar enviando para a pessoa certa, na hora certa. O assunto, a combinação do assunto e da segmentação vai trazer o interesse em ela ver o seu e-mail. Né? Então, por mais que o provedor possa... Olá, pessoal, tivemos um corte aqui, acho que deu uma interrupção na internet. Voltou? Voltou? Quem está aí, se puder comentar aqui, se puder dizer que está funcionando. No princípio agora voltou, tá todo mundo aí? Tá funcionando? Alguém pode comentar, só para a gente saber se está tudo funcionando. Para mim agora está ok.
Tá funcionando aí? Bom, acho que está tudo ok agora. Vamos continuar. Então, respondi sua dúvida, Gabriela. Eu estava falando em colocar no topo, lá na parte superior da peça, o link para venda no navegador, tá? Isso diminui bastante esse problema das pessoas que não fazem download das imagens, tá? Então, coloque lá no topo o link para venda no navegador. Isso já vai ajudar bastante as pessoas, mesmo quando o provedor bloquear, abrirem no navegador. Mas, de novo, não se preocupe tanto com isso. Ah, mas as imagens estão bloqueadas, não vou ter muita imagem por causa disso. Por mais que a gente ache que sempre quando tem muito mais texto vai funcionar, vai dar mais clique, nem sempre isso acontece. Eu não estou dizendo que você não... Tá? Muitas vezes o texto com imagens funciona melhor do que só a imagem, mas tem que ser testado. Então faça teste AB de clique. Descubra se a sua audiência vai interagir mais com cliques, com texto e imagem ou só com imagem. Não adianta a gente ter bastante texto e ter menos clique. Vai ter bastante texto, mais pessoas vão conseguir entender, talvez sem fazer o download das imagens, mas você perdeu a atratividade que a imagem pode gerar para o clique. Tá? Então sempre faça o teste para saber o que vale mais a pena. Ok? O Eduardo perguntou aqui, o fato do e-mail ser ou não responsivo interfere na aceitação ou não? Tem um pouco de mistério nisso aí. Muito boa pergunta, Eduardo. Tem um pouco de mistério nisso, tá? Os provedores não, a princípio, eles não divulgam um critério exato de filtragem. Então, a gente não... Pelo que eu sei, pelo que eu já testei, o fato de ele ser responsivo ainda não é um critério de determinar que tem mais chance de ir para o spam ou para a caixa de entrada. Tá? Apesar de que o e-mail responsivo traz uma melhor experiência para o usuário. Porém, tem que saber fazer o e-mail responsivo, né? Ele exige conhecimentos avançados de HTML, tem que saber codificar muito bem que funcione bem no celular. Então, acho que é por isso que os provedores, eles não sabem exatamente se tem como renderizar, eles não o seu e-mail antes de entregar para o usuário, para saber se ele foi bem codificado ou não, para só aí definir se foi entrada ou não, né? Então, assim, a responsividade é importante, sim. É legal fazer e-mail responsivo, é super importante, porque hoje já temos mais da metade das aberturas de e-mails ocorrem em dispositivos móveis. Então, você tem que estar preparado para isso. Aqui na MailBiz, a gente trabalha com os clientes oferecendo templates, opções de e-mail que são amigáveis aos dispositivos móveis e alguns que são responsivos também. Detalhe, nem sempre o template precisa ser responsivo para ser bem visualizado no celular. É possível ele não ser responsivo e ainda assim ter uma navegabilidade boa, ok? Então cuide um pouco isso, não necessariamente ele tenha que ser responsivo, certo? Então é isso, assim, a questão da aceitação, a responsividade é mais para testar a taxa de clique, tá? Impacta muito mais na taxa de clique do que na taxa de abertura. Hoje aqui a gente está falando mais em abertura, então ele não pesa tanto para isso. Ok, Eduardo? Espero que eu tenha esclarecido aí. Legal, o Ailton indicou um site aqui para renderizar imagens, tinepng.com, sim, já ouvi falar nesse site. O Gilson colocou aqui, vejo em jornal, portais e também recebo cada vez mais infográficos, que tem facilitado a... Infográfico é muito interessante, Gilson. Tem um bom nível de interação. Mas, de novo, é mais taxa de clique, né? O infográfico dentro da peça não vai significar muita coisa para a taxa de abertura. O que vai significar mais são as outras estratégias que a gente falou até agora. Tá, o pessoal comentou aqui que voltou. Isso, Beatriz. E o outro item que eu ia falar para minimizar o problema da questão das imagens não abrirem, né, de ter o bloqueio do provedor, é usar o alt text. Existe uma tagzinha chamada alt, que a gente coloca um atributo dentro da imagem, um atributo da tag IMG do HTML, a gente coloca lá um descritivo, o que é aquela imagem com texto. Então, quando o provedor faz o bloqueio da imagem, faz o bloqueio do download da imagem, pelo menos os textos aparecem. No caso de e-commerce, a gente coloca ali o nome do produto, a marca, o preço. Então, mesmo que haja um bloqueio, isso já minimiza o fato da gente ter, já minimiza o fato da imagem ter sido bloqueada, já aumenta a interação, tá? Então, alt text também é pontuado pelos provedores, tá? É uma boa prática de conteúdo. Isso foi uma pergunta até que há
Paula, se não me engano, aqui que tinha feito, né? A Paula fez essa pergunta. Exatamente. Então, assim, pessoal, conteúdo é importante também, mas cuide os mitos, tá? Aquela questão de que tem que ter 50% de imagem, 50% de texto. Essas coisas, essas fórmulas muito exatas aí, desconfia, tá? Normalmente são coisas que se falava aí há 10 anos atrás e hoje já não se aplica mais, principalmente nos provedores inteligentes, como eu citei, né? Hotmail, Gmail e Yahoo, eles têm algoritmos extremamente avançados. Não é o seu conteúdo ter mais imagem do que texto que vai jogar sua taxa de abertura lá para cima, tá? Esqueça essa ideia, né? Então, o conteúdo tem um peso sim, mas esqueça dos mitos. E cuide se a sua base é B2B, aí sim tenha uma atenção maior. Até porque a base B2B, você vai ter muita gente abrindo no Microsoft Outlook, que é o cliente de e-mail mais usado dentro das empresas. E esse carinha é chato pra caramba. Quem aqui cria e-mail e tenta fazer rodar no Outlook, no Microsoft Outlook? Já deve ter passado por isso, né? Se alguém aqui teve trabalho com o Microsoft Outlook, pode escrever aqui, compartilhar o seu comentário, o que aconteceu. É difícil, é chato fazer funcionar dentro do Microsoft Outlook. Ele renderiza o e-mail, ele renderiza o HTML de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, Microsoft Outlook, se você tem base B2B, você envia para empresas, você tem que ter uma atenção, sim, muito maior com o conteúdo, com a codificação, com o HTML, do que se você envia para a base B2C. Base B2C, o conteúdo, os requerimentos, né, os requisitos dos provedores não são tão grandes quanto para entregar para provedores corporativos e para renderizar no Microsoft Outlook. Ok? O Eduardo aqui comentou, o e-mail responsivo tem que ser feito em arquivo único. Posso utilizar o e-mail marketing para lançar sites de clientes novos, por exemplo, já que sou desenvolvedor web? Pode, Eduardo. Você pode lançar... Você pode usar o e-mail marketing para lançar sites de clientes novos, porém a base tem que ser do seu cliente, né? Você precisa ter uma base própria. O seu cliente precisa construir uma base própria de pessoas que querem receber os e-mails. Na verdade, a gente nem falou nesse critério porque ele é a base de tudo, né, pessoal? Base sempre tem que ser 100% opt-in. Se a sua lista não é composta apenas por pessoas que pediram para receber, tá tudo errado. Nada disso que a gente falou vai funcionar. Não adianta fazer segmentação de ativos, de inativos, de interação, fazer autenticação do DNS, se você não tem uma lista própria. Se você foi lá e comprou uma lista de e-mail, ou o amigo deu para você, acabou. A estratégia isso já não é e-mail marketing, isso é spam. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente está falando aqui de e-mail marketing e não de spam. Tá? Então, não vamos pensar em lançar um site novo, uma coisa assim, com uma lista comprada, jamais. Tendo base própria, Eduardo, respondendo a sua pergunta, você pode divulgar, sim, para a base desse site, as pessoas que se cadastraram lá, ou que conhecem, talvez, a loja física, clientes da loja física, agora tem um site, pegar essa base de clientes que já conhecem aquela marca e divulgar o site para elas, tranquilo, maravilha, não vai ter problema nenhum, ok? Jonatas comentou aqui, eu tenho problema com o Outlook até hoje, porque desmancha totalmente o HTML. É isso aí. O Outlook, cara, ele é complicado pra caramba. Quem trabalha com desenvolvimento de e-mail sabe que fazer renderizar no Outlook é muito complicado. O Eduardo comentou aqui, sim, no caso a gente pede os cadastros dos clientes do sistema que as empresas possuem, senão já queima na largada. É isso aí. Base própria, construiu base, toca a ficha, vai funcionar e o e-mail vai ser um aliado importante nessa comunicação. Bom, então falamos do item 6, cuidar do conteúdo, mas esquecer os mitos, tá? O conteúdo não é o principal que você vai focar. E o item 7, eu vou começar a entrar no assunto de reputação. Bom, pessoal, reputação é o que manda na filtragem dos provedores. Então, quando a gente está falando de Hotmail e Gmail, esses provedores filtram baseado na reputação. O que é a reputação? A reputação é como você é reconhecido perante o provedor como remetente. É como se fosse uma nota, como se você tivesse uma nota lá de 1 a 10. Se você é um bom remetente ou você é um mau remetente. Só que a reputação não existe apenas para você, para o seu domínio. A reputação também existe para a ferramenta de e-mail marketing. Então, a reputação, a soma das duas coisas, reputação que você tem no seu domínio como remetente e reputação que você tem
da sua ferramenta de e-mail marketing, a soma das duas faz você ter a reputação total. E aí o cálculo que o provedor faz, a gente não sabe, é totalmente confidencial, mas a gente sabe que ele pesa os dois e mais algumas coisas para determinar se a sua mensagem tem mais chance de cair na caixa de entrada ou cair no spam. Então agora a gente começa a falar de entregabilidade, porque a entregabilidade impacta sim na taxa de abertura. Então não poderíamos falar de taxa de abertura sem falar dessa questão de capacidade de entrega. Vamos lá então. O que é entregabilidade? Capacidade de entregar um e-mail na caixa de entrada. Isso é entregabilidade. Taxa de entrega, que é uma métrica bem comum, não diz quantos por cento dos seus e-mails caíram na caixa de entrada. Taxa de entrega só diz quantos e-mails foram aceitos no provedor. E depois que ele é aceito, você não sabe se ele foi para a entrada ou se ele foi para o spam. Ok? Então, se você vê uma taxa de entrega de 99,5%, não significa que 99,5% caiu na caixa de entrada. Significa que 99,5% foi aceito pelos provedores e 0,5% foi rejeitado. Ou seja, hard bounce, e-mail que não existe mais. Ok? Então, cuidar essa confusão aí que às vezes as pessoas fazem com taxa de entrega e entregabilidade. Então, o que manda é a reputação. Se você está enviando conteúdo relevante, você está segmentando as suas listas, você está retirando os inativos, você está fazendo teste AB, você está fazendo autenticações no DNS e você está cuidando do seu conteúdo, foram as 6 estratégias que a gente falou agora há pouco, você naturalmente vai estar construindo uma reputação positiva de remetente. Se você tem uma reputação positiva de remetente, você tem mais chances de atingir a caixa de entrada. Então a coisa é lógica, é simples, é matemática. Se você fizer tudo ao contrário, você não retirar os inativos, você não segmentar conforme o interesse das pessoas, você não ter a frequência adequada, isso é super importante, a frequência também pesa. A gente não pode querer construir reputação sem frequência. Você não constrói reputação enviando um e-mail por mês, ou 2 e-mails por mês. Não existe. Mesmo que o seu negócio não seja um e-commerce, você precisa de uma comunicação mais constante. O mínimo dos mínimos, um e-mail por semana. Tá? Isso vai ajudar bastante a criar reputação. Se você tem envios mais frequentes e bem segmentados, você constrói uma reputação maior ainda em um tempo menor. Ok? Então, frequência vai pesar bastante. Frequência, constância de envio. Por isso que a gente preza muito, a gente fala muito aqui da MailBiz em ter uma programação de envios. Você precisa de um calendário. Você precisa cumprir dias e horas fixos. Por quê? Porque o provedor gosta disso. O provedor, quando vê isso, ele percebe, opa, esse cara é constante, esse cara é relevante. Quando o provedor percebe isso, se ele gostar de você, ele joga a sua reputação para cima. E aí, você entrega mais na caixa de entrada. Ok? Então, percebam que se a gente cumprir os 6 passos que a gente falou até agora, a gente vai ter interações muito mais positivas lá dentro do provedor. Imagina o seu usuário lá do Hotmail ou do Gmail. Se você fizer as 6 coisas que a gente falou até agora, o que vai acontecer? Você vai ter mais gente abrindo, você vai ter mais gente clicando, menos gente marcando como spam, menos gente se descadastrando, menos gente indo lá e excluindo o e-mail sem ler. Tudo isso são interações que, se as pessoas fazem, joga a reputação para baixo. Mas se você for relevante, isso não vai acontecer, reputação vai para cima. Então, é isso que a gente precisa entender. A reputação é uma consequência dessas outras coisas. Primeiro, foque naquelas coisas que a gente falou, naquelas 6 iniciativas. Se você fizer isso, você vai estar naturalmente construindo uma boa reputação de reputação. Tá? Então, a reputação final, ela é isso aqui. Ela é domínio e IP. Domínio, aqui, domínio é a sua empresa, o que está atrelado ao seu domínio de remetente. E IP, aqui, o IP é a sua ferramenta de e-mail marketing. Tá? Então, você precisa das duas coisas com boa reputação. Por isso que a ferramenta de e-mail marketing também tem um peso aí nessa questão de entregar na caixa de entrada ou não. Mas ela não tem esse peso, ela não define isso sozinha. Nem só o seu domínio e nem só a ferramenta. Tem que unir as duas coisas. Percebe como muita gente toma decisões erradas de mudar a ferramenta de e-mail, de mudar o designer, mudar a agência, porque não entende o que causa uma abertura baixa?
Ficou mais claro agora para você como tem um monte de outras coisas envolvidas que fazem essa taxa de abertura ir caindo e que trocar a ferramenta ou trocar o layout, por exemplo. Espero que você consiga ter percebido isso. O meu objetivo com essa live é mostrar isso. Entenda o que está por trás de uma taxa de abertura em queda. Se você entender isso, se você conseguir aplicar uma das coisinhas que a gente falou, eu já vou ficar muito feliz. Muito feliz mesmo, porque uma daquelas 6 estratégias já vai ajudar você. E se você aplicar as 6, você vai ter muito mais resultado ainda. Ok? Então, esse é o item 7, construir uma reputação de domínio positiva. Você tem 6 passos para você ter uma reputação melhor. Então, a gente chega nesse quadrinho aqui, que é a síntese da reputação. Reputação boa é igual a maior entregabilidade, que é igual a maior taxa de abertura. Então, se a gente quer ter mais taxa de abertura, a gente precisa cuidar da nossa reputação. A gente precisa atingir maior entregabilidade e aí a gente vai atingir uma maior taxa de abertura. Ok? Então, isso aqui tem que andar junto. Isso aqui tem que andar junto com a sua estratégia. Foco na reputação. Começa aqui, ó. Começa na reputação. Aí você vai ter como consequência a entregabilidade melhorada. Se você entregar mais na caixa de entrada, naturalmente mais pessoas vão abrir. E aí você vai ter maior taxa de abertura. Ok? Então, as coisas normalmente são consequências uma das outras, né? As empresas tomam, às vezes, decisões sem entender a causa. É que nem eu estar com uma inflamação na garganta e tomar um remédio para o estômago. Não vai resolver o meu problema. Eu preciso de um anti-inflamatório, eu não preciso de um antiácido. Né? Então, no e-mail marketing, no marketing digital em geral, tem muita empresa tomando decisão errada porque não entende a causa. Não sabe o que gerou aquele problema. Se eu não sei o que gerou aquele problema, eu vou tomar uma ação errada. Eu vou tomar um remédio errado, esse remédio errado não vai resolver. Então, pense nisso. Será que você está tomando a ação correta para melhorar os seus resultados? Pense nisso. Qual é a causa do problema? O que gerou esse problema de abertura? Tá? Então, normalmente, seguindo esses 6 passos anteriores, a gente chega no 7º, que é a construção de uma reputação de domínio positiva. E aí nós estamos chegando agora no item 8, que é o último, que é você escolher uma ferramenta de e-mail marketing que cuide da entregabilidade e que tenha bons recursos. Afinal, você vai precisar de alguns recursos para desenvolver a entregabilidade. Então, a ferramenta de e-mail marketing tem um papel. Agora que chegou aqui, tinha travado os comentários, pessoal. O Jonatas mandou, mas é possível saber a entregabilidade de um disparo? Jonatas, na verdade, sim, através de soluções pagas para isso, tá? Existem empresas que monitoram o nível de entrega que você tem em cada provedor, inclusive o nível de entrega na caixa de entrada. Mas são soluções de fora do Brasil, pagas em dólar, e isso não é uma solução da ferramenta de e-mail marketing, tá? Então, existem 2 empresas que fazem isso. A Return Path tem soluções desse tipo, e a 250OK, que é 250ok.com. Eles também têm uma solução que permite você monitorar a taxa de entrega na caixa de entrada por provedor, ok? Mas as ferramentas de e-mail marketing não têm essa informação. Bom, pessoal, está funcionando aí, diminuiu o número de pessoas aqui, parou de chegar comentário, eu não sei se está funcionando, está todo mundo ouvindo, se puderem dar uma confirmação aí, eu agradeço. Sim, Eduardo, a live vai ser postada no YouTube depois, tá? O Eduardo perguntou aqui, nós vamos postar essa live no YouTube e vamos mandar. Se você puder colocar o seu e-mail nos comentários, a gente adiciona o seu e-mail na nossa lista também e você vai receber também por e-mail, ok? Então, vamos seguir aqui falando do último item que eu quero falar hoje para você, que é a ferramenta de e-mail marketing. Então, você precisa, sim, escolher uma ferramenta de e-mail marketing que se preocupe com entregabilidade e que tenha bons recursos. O que eu quero dizer com bons recursos? Os recursos essenciais que você vai precisar para otimizar a sua taxa de abertura. Primeiro deles, higienização automática de lista. A sua ferramenta de e-mail marketing precisa naturalmente fazer bem a marcação de quem não existe mais. Ou seja, os famosos hard bounces. Quando você tiver e-mails que não existem mais, a ferramenta tem que higienizar isso. Tem que limpar da sua lista para no próximo envio você não enviar de novo.
Então verifique se a sua ferramenta faz isso bem feito. E existem muitas ferramentas que não fazem da maneira correta. A gente cuida muito aqui da MailBiz para que a nossa ferramenta seja muito precisa e muito detalhista nesse ponto, para que não haja erros na detecção dos hard bounces, tá? Isso é um item super importante. Os provedores avaliam isso. Se você envia para um monte de e-mail que não existe, ainda mais se você envia várias vezes para o mesmo e-mail que não existe, sua reputação vai para baixo. E a reputação indo para baixo, você vai entregar mais na caixa de entrada. Na caixa de spam, menos na caixa de entrada. Ok? Então, identificação de hard bounce, né? Higienização automática de lista é um recurso que tem que funcionar muito bem na ferramenta que você usa. Segundo, o opt-out, o descadastro, tem que ser obrigatório e tem que ser imediato. Né? Tem ferramentas de e-mail marketing que até hoje não obrigam a botar o link de opt-out e tem outras que não descadastram na hora que a pessoa clica. Então não faz sentido a pessoa clicar para se descadastrar e alguém tem que confirmar se a pessoa realmente vai sair da lista ou não. Isso não existe. O opt-out ele tem que ser obrigatório e imediato. Tá? Aqui na MailBiz a gente cuida muito isso e a nossa ferramenta faz isso. Tá? Veja se na sua isso também acontece. O terceiro recurso que tem que ter é teste AB, logicamente. Tem que ter um teste AB fácil de usar e que tenha eficiência, que ele seja preciso. A gente trabalha bastante também aqui em cima do teste AB para que ele seja fácil de usar, que ele funcione bem. E segmentação, né? Você precisa de uma ferramenta que tenha a possibilidade de segmentar corretamente contatos inativos, com base em interações com campanhas anteriores, com base em abertura, que você possa fazer diversos segmentos para entregar e-mails mais adequados às necessidades e aos interesses dos seus usuários. Tá? Então, esses 4 recursos tem que ter na sua ferramenta de e-mail marketing e como ela cuida da entregabilidade. Pergunte para a sua ferramenta de e-mail marketing como ela cuida o uso dos servidores, o uso dos IPs. Tá? Normalmente, as ferramentas de e-mail marketing oferecem IPs compartilhados, ou seja, são IPs que são usados por diversas empresas ao mesmo tempo. Naturalmente, isso pode fazer com que, se as empresas não usarem bem esses IPs, você tenha uma redução na reputação. Então, a ferramenta de e-mail marketing precisa ter um critério muito claro para definir qual cliente usa qual IP. Aqui na MailBiz a gente cuida muito isso. Os clientes que seguem as melhores práticas, eles usam os IPs que já têm maior reputação. Até porque eles mesmos é que fazem esses IPs terem maior reputação. Né? Então é um sistema que se retroalimenta. Já os clientes que não têm as melhores práticas, que não segmentam, que usam listas muito antigas, esses clientes vão usar IPs com menor reputação. Então eles vão entregar a maioria na pasta spam do que na caixa de entrada. A maioria das ferramentas de e-mail marketing faz isso, separa os clientes em diferentes estruturas ou níveis de entrega conforme o seu desempenho. Tá? A diferença é que muitas não falam para você isso, não falam para você em qual nível você está e o que você precisa fazer para usar melhores servidores. Aqui na MailBiz a gente cuida muito isso. Então, você usando o servidor compartilhado, nós vamos dizer para você por que você está usando tal estrutura e como você faz para subir de estrutura. Tá? Isso é super importante. A gente foca muito em educar e ser transparente com o nosso cliente quanto a isso. Né? E lógico que ele pode ter também IPs dedicados, e aí só ele vai usar aqueles servidores. Isso naturalmente, por si só, não garante uma alta entrega, tá? Não garante uma entregabilidade muito alta. Por quê? Porque se eu tiver IP dedicado e não seguir aquelas práticas que a gente falou, vai ser só um IP dedicado com baixa reputação. Então, não pense que a solução é eu ir para IPs dedicados. Não obrigatoriamente. Você tem que ir para o IP dedicado se realmente for necessário e seguir as melhores práticas. Fazer o que tem que ser feito para construir uma reputação muito positiva. Tudo se resume à reputação quando a gente fala de entregabilidade, tá, pessoal? Então, aquelas estratégias, aquelas 6 primeiras lá que eu falei, vão fazer você criar uma reputação positiva. Se a sua reputação for construída de maneira positiva, você vai naturalmente entregar bem na caixa de entrada. Ok? É preciso entender isso. O raciocínio vem das práticas para eu chegar na reputação e aí sim eu chegar na entrega que eu quero, no nível de entrega que eu preciso, que o meu negócio precisa.
Então, pergunte para a sua ferramenta de e-mail marketing como vocês cuidam dos IPs compartilhados. Que IP eu estou usando? Que estrutura eu estou usando? Como eu faço para usar servidores melhores? Como é que está a reputação dos servidores de vocês? Converse com a sua ferramenta de e-mail marketing sobre essas coisas. Aqui na MailBiz a gente é muito transparente sobre isso. A gente gosta de falar com o cliente, explicar por que ele está em tal estrutura e ajudamos os nossos clientes a subirem de estrutura e usarem servidores que podem ajudar mais ainda a aumentar a taxa de abertura. Mas isso depende de cada ferramenta de e-mail marketing. Ok? Então, pessoal, estamos chegando no final aqui, já foi 1h25, nossa, foi bem extensa. Como eu falei antes, é muita coisa envolvida, né, na taxa de abertura, tem muito assunto envolvido. Eu falei dos mais importantes, mas tem mais coisa ainda, não tem como falar de tudo em 1 hora, 1h30. Mas eu queria só finalizar essa live concluindo, né, que aumentar a taxa de abertura vai depender muito mais de como você entende o seu público e como você interage com ele, ou seja, muito mais sobre o quão relevante você é para o seu público do que de recursos tecnológicos. É muito mais importante a sua estratégia, como você pensa a comunicação, do que os recursos tecnológicos. A tecnologia tem que ser um aliado da sua estratégia e não o foco principal. A gente ainda vê muita empresa querendo migrar de ferramenta de e-mail marketing apenas porque acha que migrando tudo vai se resolver por mágica. Vou sair dessa ferramenta, vou ir para outra, minha taxa de abertura vai duplicar. Né? Normalmente não funciona assim. Tem muita coisa que tem que ser feita na estratégia primeiro. E a decisão de trocar uma ferramenta, normalmente ela deveria ser uma das últimas, quando a gente realmente tem certeza que fez tudo o que deveria ser feito na estratégia. Tá? Então aqui na MailBiz é isso que a gente foca. Fazer com que a estratégia seja bem feita. A sua estratégia tem que ser exata, a sua estratégia tem que ter propósito e tem que ser muito consistente. Se você tiver uma boa estratégia e cumprir as melhores práticas, você naturalmente vai ter boas taxas de abertura. Né? E a gente vai lhe ajudar nesse caminho. Aqui na MailBiz a gente faz isso, a gente ajuda você a estruturar a estratégia para ter os melhores resultados, não só a abertura. Tá? Só a taxa de abertura, a abertura não traz dinheiro para nenhum negócio. Né? O que traz dinheiro é o que acontece depois, a abertura, o clique, o engajamento, que possa gerar uma conversão lá no final. Né? Então, temos que ir além da abertura. Mas ela é o ponto de partida. Realmente precisamos de abertura alta, precisamos de atingir o número máximo possível de pessoas. E, como eu falei antes, pense nisso. O que você precisa, principalmente, é ter as melhores práticas. É ter a estratégia correta para o seu público, para o seu negócio. Se você conseguir isso, você naturalmente vai melhorar a abertura e vai melhorar o engajamento. Ok? E aí, as ferramentas, a tecnologia vai ser um aliado. Você vai usar, vai precisar também disso, mas normalmente é secundário, não é o foco principal. O foco principal são aqueles 6 itens que a gente falou lá no começo, que dependem de você. Depende de como você vai se dedicar para fazer isso acontecer. Certo? Nosso papel aqui na MailBiz é ajudar nisso tudo. A gente ajuda em tudo, todos esses aspectos que a gente falou ali, aqueles 6 primeiros. Certo? Pessoal, acho que travou meus comentários aqui. Eu queria abrir para perguntas. Se tiver alguma pergunta agora é só fazer. Faz um tempo que não chega comentário aqui. O último que chegou foi do Flávio, que ele disse que estava ok. Mas faz um tempinho que não chega mais nada. Se tiverem perguntas, agora é a hora. Vou aguardar um pouquinho aqui. Temos alguma pergunta? Não temos. Tá funcionando aí? Tem alguém na live? Ninguém está respondendo. Tá aparecendo para mim aqui que tem pessoas online. Mas alguma coisa parece que aconteceu nos comentários aqui. Eu acho que deu uma travada. Vou esperar mais um pouquinho, se tiverem alguma pergunta. Respondi as dúvidas, pessoal. Assim, quem perguntou aqui, as minhas respostas ajudaram. Tudo que eu falei nessa live ajudou, de alguma maneira, o seu negócio. Você aprendeu alguma coisa nova, aprendeu alguma coisa que você não sabia sobre taxa de abertura, sobre reputação, sobre segmentação. Falei alguma coisa nova para você? Se não tiver pergunta, eu agradeço muito se tiver feedback. Se tiver um retorno sobre o que achou, o que aprendeu, se aprendeu alguma coisa nova. Para mim isso é super valioso.
A gente está se esforçando bastante para trazer conteúdo relevante para a nossa audiência, então ter o feedback é essencial. Se alguém mais tiver algum feedback, ó, agora veio alguma coisa. Tá travando de vez em quando. Pois é, Nádia, acho que a gente já está providenciando, tá, uma melhora na internet aqui. Nós vamos ter um outro link semana que vem e eu acho que não vai mais ter essas travadas aí. Peço desculpas se aconteceu hoje. Ó, o Eduardo perguntou aqui, para uma base de dados de 3.000 clientes, o plano de 10.000 é o suficiente? Sim, aqui no caso da MeioBee, sim, Eduardo, a gente tem um plano inicial chamado SMB Flex, que você pode ter até 10.000 contatos, tá? Não é 10.000 envios, é 10.000 contatos. Então você pode entrar no plano no Flex, tendo 3.000 e-mails de base, você entra nesse plano, tá? Se quiser começar a trabalhar conosco, é só chamar, manda um e-mail para nós ali no nosso site, meiobis.com.br, a gente conversa com você sobre isso, ok? A Paula perguntou aqui, quando faço o teste AB, é interessante sempre testar apenas linha de assunto ou conteúdo, sempre um de cada vez, certo? Testar as duas coisas juntas é ruim. Sim, não teste as duas coisas juntos, certo, Paula? Nunca, jamais. Porque se você testa conteúdo e assunto ao mesmo tempo, você não vai saber o que impactou na abertura, nem no clique, né? Então, nunca se testa várias coisas ao mesmo tempo. Você faz um teste de cada vez. Você vai testar a linha de assunto, todos os conteúdos você faz igual. Você vai testar conteúdo, todos os assuntos iguais. E aí varia só o conteúdo para mensurar a taxa de clique. Ok? Então, faça sempre um teste por vez. É isso aí. O Eduardo perguntou aqui das palavras, foi ótimo. Todo mundo fala sobre as palavras que pode ou não usar. Ah, legal, Eduardo. Esse é um mito bem comum, né? Deixa eu falar algumas coisas aí que às vezes eu fico de cabelo em pé. O Gilson, não trabalho na área, mas acho interessante o conteúdo que posso usar para meu MBA e mídias digitais. Forte abraço. Legal, Gilson, que bom. Conta com a gente aí, se quiser conversar comigo, estou à disposição. O César. Oi, César, tudo bem? Estava aqui semana passada também. Você acredita que futuramente será possível termos ferramentas de e-mail marketing brasileiras que consigam mensurar a entregabilidade, como a Return, por exemplo? Quanto às lives, conteúdo show de bola. Muito bacana essa troca de conhecimento. Parabéns a toda a equipe da MeioBiz. Obrigado, César. Olha, eu acho difícil a gente ter ferramentas brasileiras que consigam mensurar isso, tá? Tem muita tecnologia por trás e a ReturnPath é uma empresa muito grande. Eles têm acesso a informações que eu realmente não sei como eles conseguem acessar algumas informações. Eu não sei o que está por trás disso, como é que eles têm esses contratos, como é que eles têm acesso a essas informações. Eu acho difícil, César, que uma ferramenta brasileira consiga medir naturalmente, sozinha, né, por si só, entrega na caixa de entrada ou na pasta de spam. Agora, é possível ferramentas de e-mail marketing se conectar a esses serviços que já existem, da ReturnPath, da 250 OK, que possa fazer com que a gente dê essa informação para o usuário final, né? Isso é possível. A questão é que é muito caro, o valor é muito alto. Então, se a gente fosse colocar isso por padrão, por exemplo, nos nossos planos de e-mail marketing, ia ser 8 ou 10 vezes mais caro um plano, né? Ia ser muito, muito caro. Então, é possível fazer essas integrações com os sistemas deles, mas aí tem que ser um cliente muito específico, que tem uma demanda muito grande de envios e que para ele seja super estratégico saber isso, né? E aí pode-se usar direto o sistema deles ou tentar alguma integração, mas normalmente isso é bem caro, tá? Então, acho difícil isso vir nativo numa ferramenta brasileira. Acho bem difícil. Legal, Paula. Paula botou ok aqui. Acho que eu consegui responder, né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se tiverem mais alguma pergunta, esperar mais uns segundos aqui. Eu queria aproveitar também para pedir para você que tem acompanhado as nossas lives para curtir o nosso canal no YouTube, tá? Depois eu vou botar aqui no comentário. O nosso canal no YouTube, a gente está começando a postar bastante vídeo lá e todas as lives vão entrar no YouTube. Então você assinando o canal, eu já vou botar ele aqui, o linkzinho aqui nos comentários. Assinando o nosso canal, você vai ser notificado, né? Sempre que entrar um vídeo novo lá, você vai ser notificado por e-mail e pelo próprio Gmail ali, pelo navegador. Então, assine o nosso canal para acompanhar, ter acesso a essas lives depois que elas são publicadas, depois que elas são finalizadas aqui, a gente publica lá.
A gente envia por e-mail também, então se alguém não assina a nossa newsletter, é só assiná-la no site, vai receber. Então conto com a participação de vocês também no canal no YouTube e que a gente continue se comunicando bem assim. Foi muito legal de novo ter a participação de todos vocês aí, dessa galera que já vem participando e vem fazendo perguntas muito interessantes. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas e que você consiga seguir aí esses 8 passos para usar as melhores estratégias e com isso melhorar a sua taxa de abertura. Esse era o objetivo da live, ajudar você de maneira prática, direta, objetiva, a melhorar a sua taxa de abertura. Então, eu vou ficando por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Um grande abraço.